Fala, meu povo, bem-vindos a mais um Conversa de Travesseiro com o Will. Estamos iniciando hoje nosso 62º episódio com o tema Não se esqueça de descansar. E o episódio de hoje foi uma sugestão de um ouvinte, que na verdade ela deu como tema Como não negligenciar o descanso. Sendo que a gente, como comunicador, a gente sempre busca ajustar o nosso discurso para que fique mais compreensível para o leitor, o ouvinte, certo? E aí eu achei por bem ajustar apenas a forma como ia se dar o título, porque o objetivo e a essência do episódio é o mesmo. Então, quero convidar você para sentar aqui do meu lado, para que a gente possa dialogar sobre o tema de hoje. Inclusive, agradecer ao ouvinte, né, pela indicação do tema. Os outros temas que foram indicados quando eu abri a enquete lá no Instagram estão anotados. Vocês sabem que eu nunca descarto nenhum. E sempre que é possível, eu vou encaixando essas sugestões de acordo com os temas que eu estou a fim de abordar, que eu sinto necessidade, de acordo com questões sociais, com tudo que acontece, né? Com alguma vivência, algo que eu estou passando, ou algum conhecido meu. Porque, como eu sempre falo, né, é um espaço nosso e é baseado em histórias reais. Então, eu estou sempre compartilhando com esse objetivo de que gere identificação. E se não gerar identificação, que gere pelo menos uma reflexão, né? Porque o nosso objetivo é que a gente se olhe muito com um olhar de resiliência e que a gente acolha as nossas dores, as nossas alegrias, as nossas emoções, os nossos sentimentos, que a gente seja honesto e transparente com a gente mesmo, que eu acho que isso aí é fundamental. Então, se você ainda não segue o canal, gostaria de pedir que você seguisse o canal, curtisse, comentasse, compartilhasse. Se você vê ao final que algum amigo esteja precisando do que foi abordado, né, que vai tocar de acordo com algo que vocês inclusive podem ter conversado, que você encaminhe também para esses amigos, né? E falar sobre não se esquecer de descansar, para mim nesse momento parece até um pouco incoerente comigo mesmo, porque eu estou gravando esse episódio mais de meia-noite e eu acordo às 5 horas da manhã. Então vou falar de descanso e estou negligenciando esse descanso comigo mesmo, né? Mas diante da realidade da minha rotina não teve como ser diferente e na maioria das vezes acaba não tendo como ser. Então preciso ainda ajustar muita coisa. Isso me remete o quanto que compartilhar as coisas é muito no lugar da verdade, da honestidade, sabe? De que eu sou um ser humano, que eu estou em construção, eu não estou pronto. Então isso só mostra que tenho coisas a melhorar em mim, sabe? Tenho que ter esse olhar de autocuidado e priorizar o descanso para que eu possa ficar mais renovado para as minhas obrigações, né? Se você se faz essa pergunta, já é um sinal de que não está descansando o suficiente. Eu acho que todo mundo que é trabalhador, nesse momento, nesse século, tem se feito muito essa pergunta, porque é uma pergunta que eu vejo que tem se tornado mais constante na vivência e na realidade de cada um. Todo mundo está sempre muito cansado, porque é muita demanda, é muita coisa, é celular, é tela o tempo todo ali no rosto, é muita informação, né? E a gente fica sobrecarregado desse excesso de informação, desse excesso de coisas, excessos de obrigações, que vai nos cansando, vai nos fadigando, né? E às vezes vai tão além esse cansaço que acaba não se tornando apenas um cansaço físico, às vezes se torna até um cansaço mental. E como a gente ajustar tudo isso? A gente precisa entender o que é que está fadigando a gente, quais são as demandas que estão em excesso, e que a gente pode ir ajustando e pode ir mudando até, né? Porque a gente precisa ter uma rotina, mesmo que seja repleta de obrigações, uma rotina saudável, de descanso, é a nossa vida, a nossa saúde. Então, se a gente negligencia isso, a gente corre sérios riscos de colocar a nossa saúde a perder, a colocar a nossa saúde em risco, né? E essa cultura do cansaço, ela tem se tornado muito presente na vida de todo mundo, inclusive essa questão da produtividade extrema, né? Você tem que estar o tempo todo produzindo, você tem que estar o tempo todo fazendo algo, você tem que estar o tempo todo se mexendo, se movimentando, e parece que você não pode parar para descansar. E, inclusive, quando a gente para, a gente fica com um sentimento de culpa, como se a gente não tivesse direito a esse descanso. Como assim, minha gente? A gente trabalha, a gente precisa. O nosso corpo necessita de descanso.
Eu tive feriado semana passada, 2 dias seguidos, que era feriado municipal na escola que eu trabalho à tarde, e eu simplesmente decidi que não iria fazer nada referente a trabalho. Então só dormi, só descansei, fui para o cross mais cedo, sabe? Que aí já foge um pouquinho do descanso, porque eu poderia ter descansado mais e ter ido para o cross no horário que eu costumo ir, né? Mas a gente vai sempre movimentando ali. É interessante que eu até levei essa questão do cansaço para terapia essa semana, e meu psicólogo disse, né, a gente, na verdade, parece que a gente nunca quer dar essa pausa, a gente nunca quer parar, a gente nunca quer descansar de verdade, porque a gente sempre está procurando alguma coisa para fazer. Aí eu disse, cheguei dizendo que eu precisava de férias. Ele disse, tá, mas e nas férias, o que é que a gente faz? Eu disse, viaja. E quando a gente viaja, a gente obviamente não descansa, porque a gente quer aproveitar ao máximo aquele lugar, aquelas pessoas, aquele ambiente, sair, conhecer tudo, né? E a gente acaba realmente não descansando. Então, qual é o momento que a gente tira de fato para descansar? Que a gente não coloca o celular para despertar no dia seguinte, né? Que a gente deixa simplesmente o corpo descansar o quanto ele achar que é necessário fazer esse descanso. Então, tem algumas frases, algumas cobranças que as pessoas acabam internalizando e que isso reflete no quão cansado elas estão, né? E uma que eu acho que é clássica que diz assim: trabalhe duro enquanto os outros dormem. Mas esse trabalho duro não está te prejudicando, sabe? Os outros dormem, beleza. Mas não quer dizer porque os outros estão dormindo, eles também não estão produzindo. Às vezes o outro está dormindo porque ele sabe que precisa desse equilíbrio de descanso e produtividade. E se você só se preocupa excessivamente com a produtividade, que normalmente está ligada ao ambiente de trabalho, você vai negligenciar, você vai deixar de cuidar de você, de ter o descanso de que você precisa. Os outros dormem e você também precisa dormir. Que às vezes até esse descanso que você oferece ao seu corpo é uma forma de você conseguir avançar mais naquilo que você precisa. Às vezes teu corpo está tão cansado, tu senta para estudar ou senta para trabalhar que nem produz quanto deveria ou quanto poderia produzir, porque você não ofereceu ao seu corpo o descanso que ele precisava. Então, às vezes você oferece esse descanso e depois você consegue fazer muito mais além. Você consegue produzir tudo que era necessário e tudo que você desejava produzir. Então a gente precisa entender os nossos limites, entender e respeitar o nosso corpo, né? Porque se a gente não fizer isso, a gente corre um sério risco de chegar ao staff, né? De ali não aguentar mais e o corpo simplesmente, inclusive, lhe levar para uma emergência, né? Então é importante a gente estar atento e saber que é necessário sim o descanso, né? E aí existem alguns sinais de que a gente está negligenciando o nosso descanso. Irritabilidade, fadiga constante, dificuldade de concentração, impacto no sono e saúde mental. Dei check em todos, ou seja, tô lascado, né? Então, quando eu fui fazendo esse levantamento, quando eu fui pesquisando sobre o tema, eu disse, meu Deus, tô fazendo tudo isso, socorro, Deus. Eu estou me negligenciando e eu preciso ajustar isso. Agora, esse discurso meu é antigo, sabe? Que há muito tempo eu digo que vou organizar, que eu vou buscar dormir mais cedo e eu acabo não fazendo isso. Então, a gente fica irritado, a fadiga é constante, porque você está sempre com aquela sensação de cansaço, ela não sai de você. Você tem uma noite de sono, às vezes até regular, até adequada, correta, mas mesmo assim aquela sensação ela não termina, ela não acaba, né? E aí essa dificuldade de concentração. Para quem gosta de ler, para quem gosta de assistir, para quem inclusive estuda, seja questão de faculdade, seja questão de ensino médio, seja questão de concurso público. Então, para quem está num processo de estudo, né, um mestrado, um doutorado, às vezes o sono não suficiente, ele vai inclusive te prejudicar nos teus estudos, porque você não consegue se concentrar. Seu corpo está cansado, sua mente está cansada e você está ali tentando avançar com seus estudos, mas não consegue, porque tua mente já não acompanha mais
esse cansaço físico que se instaurou em você, né? Impacta no sono, você dorme excessivamente ou você tem insônia, porque ali tá cansado. No meu caso, eu tenho facilidade para dormir, então eu acho que é o sono excessivo, sempre com sono, sabe? Então eu preciso ajustar essas coisas dentro de mim, porque não está num lugar muito legal, né? E a gente compreender a importância do sono. O sono, ele revitaliza a gente. Ele nos prepara para as obrigações e as demandas do dia seguinte. Então, se a gente não descansa, consequentemente, nosso corpo pode não atender a todas as demandas que a gente necessita pelo simples cansaço, pela falta de descanso. Então, a gente precisa respeitar isso. E eu quero também te relembrar que você não é uma máquina. Você é um ser humano e, como ser humano, existem algumas necessidades, algumas demandas que seu corpo precisa. Então você precisa respeitar isso. Você quer estar sempre produzindo, sempre fazendo algo, sempre, inclusive, muitas vezes buscando novas obrigações. Então não basta você ter demasiadamente muita coisa para dar conta, você fica buscando, procurando outras coisas para dar conta, né? E eu acho que é nesse ponto também que a gente precisa lembrar da importância de dizer não. Ah, tá, mas o que é que o não tem a ver com isso? Quando você percebe que as coisas que você já tem para dar conta já são demandas grandes, já exigem muito de você, e às vezes outras pessoas querem mais, exigir mais de você, ou até às vezes você está engajado em grupos de igreja, grupos sociais, grupos de ambiente de trabalho, grupos de amigos, e você fica pegando, aceitando novas demandas além daquilo que você já tem. Então você está se negligenciando. Por isso que é importante aprender a dizer não. Tá, gostaria muito de te ajudar, mas não está dentro das minhas condições, então eu vou precisar dizer não, sabe? Você impor limites, porque senão você vai carregar cada vez mais bagagens e obrigações que não são suas. E as pessoas, por também estarem sobrecarregadas, se elas têm algo que pode dar para outra pessoa carregar, para outra pessoa tomar conta, resolver por ela, ela vai fazer esse movimento para que ela tenha menos coisas para dar conta. Então você precisa estar atento também com isso, né? E eu vejo também o descanso como um ato de amor, né? Existem inúmeras formas da gente se oferecer amor, da gente se cuidar. Então, se a gente percebe que o nosso corpo precisa disso e você oferece isso ao seu corpo, você está se oferecendo amor, você está se oferecendo cuidado. Então, muitas vezes o descanso é o maior ato de amor que você pode oferecer a você naquele momento, naquela fase, naquele dia, naquela situação. Porque para que você vai forçar mais de si se já está tão cansado? Não seria o momento de dar uma pausa? Simplesmente tirar um cochilo ou realmente ter uma noite de sono decente, onde você descanse verdadeiramente? Gostaria muito de, nesse momento, poder dormir e não botar nem ao menos despertador, sabe? Sentir que meu corpo só descansou quando precisava e que eu respeitei isso. Então, quando a gente tiver oportunidade de fazer isso, não busque novas demandas. Só faça, só descanse. Isso é algo que você realmente vai aprender, que é uma forma também de se cuidar, sabe? Existem tantas formas de se cuidar e oferecer o descanso que você precisa também é uma dessas formas, né? E eu falava também com meu psicólogo essa semana sobre essa questão do ócio, né? Que na verdade foi ele que puxou essa questão. E a gente às vezes precisa só ficar ali mesmo, sem demanda nenhuma, sem ter nada para fazer, curtindo a não obrigatoriedade de estar em movimento, sabe? Eu quero descansar, eu quero ficar ali sem compromisso, sem ter que fazer nada, curtindo aquele descanso, sabe? Deitado, lendo, assistindo, enfim, ou dormindo mesmo, que muitas vezes é disso que o nosso corpo precisa, mas a gente precisa respeitar isso, curtir o ócio, né? Que é
não ter obrigação de fazer nada sem sentir culpa, porque você merece, você precisa, você necessita viver isso. Você necessita curtir esse ócio, sem ter algo precisamente para fazer. Só descansa, só relaxa. Isso aí não vai te diminuir como ser humano, isso aí não vai te prejudicar, muito pelo contrário. Às vezes é isso que a gente precisa fazer, sabe? E o impacto do descanso, ele gera diretamente, assim, está conectado com a nossa criatividade, com a nossa produtividade. Às vezes eu não consigo criar nada novo, eu não consigo pensar em novas ideias, porque eu não estou descansando, minha mente está fadigada, sabe? E às vezes até na questão da produção. Se você não oferece descanso ao seu corpo, fisicamente você vai estar limitado. Você quer fazer mais, mas seu corpo não aguenta. Então, por isso que é importante compreender o impacto direto do descanso na nossa criatividade, na nossa produtividade, né? Então, essas pausas, elas muitas vezes elas ajudam a conseguir, inclusive, resolver problemas. Às vezes você se depara com a situação, você precisa resolver aquilo, mas você está tão cansado que parece que seu corpo não está processando a situação a qual você se encontra. Então você precisa realmente dar aquela pausa do descanso para o teu cérebro sentir que está tudo bem, que descansou e processar soluções para aqueles problemas ou para aquelas situações que a vida te apresenta. Então até nisso o excesso de cansaço nos afeta. Então a gente precisa realmente respeitar, ter uma rotina de descanso, ter rituais de descanso. O que é que me relaxa? Sabe? O que é que eu posso fazer que vai me permitir, me levar para esse caminho do descanso, sabe? Para esse caminho do sono. Então é realmente muito importante mesmo a gente ter esses rituais, a gente ter essas pausas, esses momentos que a gente tá. Eu tenho a louça para lavar, eu tenho a casa para varrer, eu tenho alguma coisa para fazer dentro de casa, mas agora, nesse momento, eu vou só descansar. Quando eu acordar, eu vou e faço tudo isso. Às vezes é só isso que você precisa. Só isso. E nem isso você está fazendo, sabe? Então, acho que diante de todas as questões que foram levantadas, que foram abordadas, uma questão essencial. Eu gosto muito de perguntas. Eu acho que as perguntas, muitas vezes, elas nos motivam, nos movimenta, sabe? Nos leva a outros patamares muito mais do que as próprias respostas. Então, não poderia encerrar de uma forma diferente que não com a pergunta: como vai priorizar o descanso a partir de hoje? Tá. Vi inúmeras situações, me encontrei em várias delas, ou em uma em outra, percebo que eu não descanso o suficiente. Mas só perceber é suficiente? Não. Então, a partir do momento que eu me percebo nesse lugar, o que é que eu posso fazer? O que é que eu tenho que fazer para realmente descansar, para realmente oferecer esse amor próprio, esse lugar de afeto, de resiliência para o meu corpo, porque eu sei que é disso que nesse momento ele está precisando. Então, reflita o que é que você pode fazer, quais atitudes você pode mudar, se você desejar tornar esses descansos algo constante, né, ou algo que se apresenta sempre que possível na sua rotina ou na sua vida, você vai precisar mudar alguns hábitos. Então, se eu quero que o descanso faça parte da minha rotina, faça parte do meu processo de autocuidado, o que é que eu preciso mudar? O que é que não estou fazendo que não está bom o suficiente, sabe? Eu estou fazendo e estou falhando comigo mesmo, porque é muito nesse lugar. É sobre você. Então, se olhe, se enxergue e perceba se você precisa mudar hábitos para que você se livre ou amenize esse lugar de cansaço excessivo, sabe? Por que você não está descansando o suficiente? O que é que você está fazendo que não te permite descansar? Reflita a sua rotina, reflita as suas escolhas
e reflita onde você pode e você deve mudar. Espero que esse episódio de hoje tenha te feito uma boa companhia, tenha te acrescentado de alguma forma. Quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui como ouvinte. Então, se você ainda não segue o canal, gostaria de pedir que você seguisse, que curtisse, que comentasse e que, se possível, também compartilhasse. Obrigado pela companhia mais uma vez. Abraços e até a próxima. E agora eu vou me jogar na cama porque eu estou verdadeiramente precisando desse descanso.